Olá, proféticos, nós estamos aqui nessa live e você é muito bem-vindo para estar conosco nessa noite. Eu tenho uma palavra muito poderosa para compartilhar com você e eu quero nesse exato momento começar a liberar essa palavra e dizer para você que você é bem-vindo nesse lugar, dizer que a tua vida ela é um projeto do Eterno, deixa eu mandar aqui, e que você não está aqui à toa, e que há um legado da parte do Senhor em relação à tua vida, e eu quero conectar você a esse propósito de vida poderoso. Então você que está aí, já vou te pedir, vai enviando para as pessoas, e a gente vai queimar aqui na palavra, queimar aqui na presença do Senhor, e você que está aqui é justamente essa pessoa que Deus conta. Então eu quero dizer para você o seguinte, primeiro, né? Você que de repente está chegando aqui nessa live, meu nome é Renato, né? Eu tenho um ministério chamado Profético Afiando a Espada, e o meu desejo é ser um instrumento vivo de Deus na tua vida, né? Seja bem-vindo, Caio, como é que você está, irmão? Um beijão para você, e eu quero, nesse momento, né? Olha aí quem chegou, foi a mulher mais linda da minha vida, minha esposa, digníssima. Um beijo, minha flor, eu te amo. E aí, meu querido, quanta saudade, é verdade. E eu quero, nesse exato momento, né, já começar, porque o tempo, ele corre contra, o tempo não está a nosso favor e nós precisamos remir o tempo. Então eu quero ler e começar a ministrar uma palavra que Deus tem me incomodado já há algum tempo, tem me feito refletir nela já em algumas estações. Eu quero compartilhar de uma maneira muito poderosa. Fala, Rafa, fala, Mari, como é que vocês estão, meus amados? Ó, beijo para vocês, eu amo vocês. Good night, é isso aí. Então, gente, tem algo que Deus tem colocado no meu espírito para compartilhar. Falandinho, como é que tá, irmão? Que é sobre a necessidade de nós aprendermos a como nos movimentarmos na batalha, porque com certeza você que está aqui, você está enfrentando uma batalha, assim como eu estou, ou você já enfrentou, ou vai enfrentar, e a gente precisa de sabedoria em Deus para poder saber como guerreá-las. E no livro de 1 Samuel, fala, Rafa, como é que você está, meu irmãozão? Cara, te amo, que saudade de tu. E aí 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19 e 22, diz assim: Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque todos os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, das enxadas, os machados e foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, não se encontrou, não se encontrou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e Jonatas. Somente Saul e Jonatas tinham essas armas, né? Primeiro, você que chegou, seja bem-vindo, amo você, saudade de todo mundo, e com certeza ao longo da live a gente vai poder conversar um pouquinho mais, mas eu estou falando hoje sobre a batalha, estratégia, sobre situações que a gente tem enfrentado como batalha, como povo brasileiro. Isso diz respeito a todos nós que estamos aqui. Eu acabei de ler o livro, acabei de ler a passagem que está em 1 Samuel, capítulo 13, do 19 ao 22, e só para relembrar um pouco esse texto, o povo de Israel estava sendo sitiado, né, do povo filisteu, pelo povo filisteu, e não tinha em Israel alguém que tivesse uma espada, porque não tinha ferreiro, não tinha ninguém que pudesse amolar um machado, não tinha ninguém que pudesse amolar uma lança, que preparasse, né, a cabeça de uma flecha. E o que acontece? Essa é uma estratégia muito presente nesse tempo, onde as armas elas estão sendo retiradas do povo. Mas antes eu quero dizer para vocês uma coisa. Por que o nome do meu ministério é Profético Afiando a Espada? Eu estava nos Estados Unidos e uma profeta, ela falou que me viu com 2 espadas na mão. É como se fossem duas espadas, né? Ela me viu com 2 espadas. Uma espada era da escrita
e a outra espada. Fala, Carlinha. E na outra mão ela me viu com a espada da palavra. Ou seja, duas espadas para serem manejadas. E quando eu estava conversando com um irmão e ele começou a falar comigo o seguinte: Renato, eu vejo um ministério profético na tua vida muito afiado e você precisa começar a treinar pessoas. E é por isso que esse Instagram foi aberto. Vamos lá! Só que esse Instagram chamado Renato Neto Profético se chamava Profética Afiando a Espada. Eu só troquei para botar meu nome ali na frente, mas a identidade espiritual é a mesma. Só que olha que situação. Eram duas espadas. Quando eu estava conversando com esse irmão, ele falou para mim o seguinte: Renato, eu vejo você como aquele que prepara as espadas, como um ferreiro. Irmãos, lembra, a palavra que eu tinha recebido nos Estados Unidos era com relação a duas espadas. A palavra que eu tinha recebido aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, era sobre ser ferreiro, aquele que preparava as espadas. Só que quando eu lembro desse texto, em Israel não tinha ferreiros. E o que isso significa? Uma terra que não tinha ferreiros, um tempo agrícola. Significava que os ferreiros que tinham a profissão de afiar as espadas, afiar os machados, afiar as lanças. Logo, se você não tem um ferreiro, o que aconteceria? Lanças, espadas e escudos, ou seja, tudo que precisava ser afiado estava prejudicado. Prejudicado. Ou seja, as armas de guerra estavam assim, já tinham perdido a sua capacidade. E é essa uma grande estratégia de guerra que o inimigo usa contra nós. Sabe qual é? Tirar as nossas armas de guerra. Então você precisa estar com o olho bem atento, com o teu discernimento muito apurado, com a tua sabedoria e inteligência espiritual muito adestrada, muito organizada, para poder entender que a primeira coisa que o inimigo vai fazer é tirar as tuas armas de guerra. Logo, se você não tem arma, você não consegue se defender, não consegue atacar, você não consegue resistir aos ataques. Mas nessa noite, como profeta, eu vim aqui para dizer para você o seguinte: pegue a sua espada, volte a afiar a tua espada, pegue o teu machado e volte a afiar, pegue os armamentos de guerra que o Senhor te confiou e não deixe eles parados. Porque quando o inimigo ele retira as tuas armas de guerra, ele retira também a tua capacidade de se defender dos ataques dele. E nós não estamos numa guerra que se vence por palavras. Nós estamos numa guerra que se vence através de armas espirituais. Por isso é que nós precisamos voltar a usar as armas espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe usar as armas espirituais que estão na palavra? Você sabe usar as armas espirituais que o Senhor te confiou? Porque quando você não sabe quais são as armas que Deus te confiou, é bem possível que você fique desejando usar as armas que outras pessoas têm. Você começa a usar as estratégias, você começa a usar aquilo que as outras pessoas já fizeram e deu certo, mas deixa eu te falar, há armas espirituais que o Senhor preparou para você. Há armas espirituais que o Senhor preparou para você. Porque pensa em Davi. Davi, quando foi se encontrar com Golias, tentaram colocar as armas de Saul, tentaram vestir Davi com a couraça, com as armas, com tudo que Saul tinha. Porém, não foi dessa maneira que Davi conquistou, que Davi matou Golias, que Davi venceu aquela batalha. E você também precisa usar as armas que o Senhor te confiou. Se você não fizer isso, é bem possível que você venha viver uma derrota. E qual é o problema disso? É que muita gente está fugindo da sua pessoalidade, da sua história de vida, das suas cicatrizes, das dores que um dia se transformaram em vitória, para poder tentar guerrear como os outros já venceram. Mas deixa eu liberar sobre você isso nessa noite, em nome de Jesus. Você vai resgatar a tua história, você vai resgatar os milagres que o Senhor já te fez, você vai resgatar as armas e armaduras espirituais que o Senhor já te confiou. Se você está comigo aí, bota um foguinho. Se você está comigo aí, vai lá, envia essa live para algumas pessoas. Você sabe que tem pessoas que estão precisando de ouvir isso. Talvez, de repente, sejam líderes de ministério. Talvez sejam pastores. Talvez sejam outros profetas, outros intercessores.
Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos vivendo uma guerra muito grande como povo de Deus. E nós não podemos nos omitir. Porque o povo filisteu, ele tirou o quê? Os ferreiros. Então o que o inimigo vai fazer? A tática de guerra é muito semelhante ao que está acontecendo hoje. É sempre retirar a sua capacidade de resistência, a sua capacidade de se defender, é retirar as tuas armas espirituais. Porque não adianta você ter espada e não saber usar. Não adianta você ter arco e flecha e não saber usar. Então o que eu quero te propor nessa noite? Além de você reconhecer as armas espirituais que o Senhor já te confiou, é você ter um entendimento sobre como usá-las. Um guerreiro que não usa suas armas no campo de batalha, é possível que ele vire estatística. É bem possível que ele vire lembrança. Só que você pode vir falar assim, mas Renato, aplica melhor isso, eu vou compartilhar com você. Porque em Israel, naquele tempo, nos hebreus, não havia um ferreiro. E deixa eu te lembrar o que está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, aqui o escritor de Hebreus compara a Bíblia, a palavra do Eterno, como uma espada. Só que vamos ler também o que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 14 e 17. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, oi Fernanda, seja bem-vinda. Em Efésios capítulo 6, versículo 14 ao 17 diz assim, portanto, fiquem firmes, cingido com a verdade e revestido da couraça da justiça. Todo mundo que está na intercessão conhece bem esse texto. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus é espada tanto para a sua defesa quanto para ataque. Então nós precisamos nesse tempo resgatar a necessidade de termos a palavra nos nossos lábios. Quando Jesus estava no deserto e ele estava sendo perseguido por Satanás, durante 40 dias em jejum, ele venceu pela palavra que ele estava liberando. Não adianta você estar no campo de batalha vendo o que o inimigo está fazendo e deixando de liberar a palavra. Sabe por quê? Se você estiver no campo de batalha e você não estiver liberando a palavra, a tua mente vai estar desconectada do Eterno. A tua mente vai estar desconectada do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver o inimigo maior do que ele é, mais capaz do que realmente ele é, e vai se esquecer de ver aquilo que Deus está fazendo. Por isso que há um convite para você nessa noite. Eu quero te convidar. Eu vou liberar essa palavra a você tirar os teus olhos daquilo que está acontecendo no campo de batalha e começar a ver o Senhor dos Exércitos sentado sobre um alto e sublime trono, vencendo todos os teus inimigos. Deixa eu liberar essa palavra sobre você. Você precisa acreditar nisso, que é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem uma miríade incontáveis de anjos, que guerreia a teu favor, que muda a tua história, mas você é aquele que precisa estar com a palavra na ponta da língua. Você é aquele que precisa reivindicar o que está na palavra. Paulo fala a Timóteo, maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem. Manejar te lembra um pouco o uso de espada? Pois é, o apóstolo Paulo, que era um homem de guerra, que sabia o que os exércitos usavam, o que os soldados romanos usavam em guerra, ele sabia o valor da espada. Por isso em Efésios 6 ele falou que precisamos usar toda a armadura de Deus. Mas também falou para Timóteo, você precisa saber manejar a palavra da verdade, você precisa saber manejar a espada, você precisa saber manejar as palavras que Deus já liberou a teu respeito. Elas sim são um sinal de proteção para você, mas também elas vão criar um cenário espiritual futuro para que as palavras e promessas e decretos e profecias do Senhor a teu respeito se cumpram.
Então, por isso é que você precisa guardar bem o que o Eterno, o que o Senhor, o Criador já falou a teu respeito. Isso vai te sustentar passando pelos 40 dias. Ah, meu pastor! Meu pastor, pastor Rafael Jesus. Ah, Aninha, gente, eu amo vocês. Olha, mas eu vou ficar até meio amedrontado de pregar, entendeu? Mas eu vou continuar. Meu Deus, depois anota aí e me fala. Pastorzão, eu estou compartilhando sobre 1 Samuel, capítulo 13, de 19 a 22. Vou relembrar o contexto. Era uma batalha, Israel contra o povo filisteu, e em Israel não havia ferreiros. Se não havia ferreiros, logo não havia espada, logo não havia lança, logo não havia machado. Só que, se não havia machado, e também a palavra diz o seguinte, olha, 1 Samuel capítulo 13, verso 20 e 21, por isso todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados, as foices. Os filisteus cobravam de Israel 8 gramas de prata, 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar os machados e aguilhados. Irmãos, deixa eu falar uma coisa bem séria. Para um povo que se movimentava através da agricultura e que dependia da agricultura para começar a fazer seus negócios, você não ter enxada, machado, grelha, relha, o que isso significa? Enxada, isso significava o seguinte, que a capacidade de produção ficava ameaçada. Ou seja, para quem trabalhava com a lavoura, significava a partir dali que seria mais esforço no trabalho e menos resultado. Deixa eu perguntar para você, você está tendo essa sensação na tua vida atualmente? Que você tem se esforçado muito, mas o resultado tem sido pequeno? Pois é. Quando eu vou falar com as pessoas, seja bem-vindo, Tiago. Quando eu vou falar com as pessoas, muitas pessoas falam comigo, Renato, eu tenho trabalhado como nunca. Eu estou trabalhando muito, mas o resultado tem sido pequeno. Isso pode ser a nível ministerial, isso pode ser a nível financeiro, isso pode ser a nível ministerial, isso pode ser a nível de trabalho. E deixa eu falar para você, a estratégia de guerra do inimigo continua sendo a mesma, te colocar para trabalhar muito e ter menos resultados do que antes. Foi a mesma coisa que o rei, o faraó, fez com relação ao povo de Israel, lá no Egito. Quando ele tirou a palha e falou, amanhã, sem palha, vocês vão precisar continuar produzindo sempre o que eu mandei. E sabe qual é o problema? É que hoje nós estamos assim, estamos trabalhando muito, mas o resultado não tem acompanhado a nossa capacidade produtiva. Isso significa que nós estamos mais cansados, mais preocupados. Nós estamos precisando dedicar mais tempo ao trabalho. E se você dedica mais tempo ao trabalho, é menos tempo em família, menos tempo de descanso, menos tempo de lazer. E o que acontece com alguém que não tem lazer, que não tem descanso, que não se relaciona bem, fica isolado, emocionalmente desprotegido, fica estafado, estressado. E hoje é normal você ver pessoas estressadas. É normal, mas não é comum. Isso é o que as pessoas estão passando. Mas para o povo de Deus haverá um descanso. Então, se você está aqui e está se sentindo sufocado, porque você tem trabalhado muito, mas tem tido pouco resultado, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Deus vai vir ao teu socorro e vai virar essa situação. Sabe por quê, irmãos? Não é falta de dedicação, não é falta de esforço, é que às vezes o resultado não está vindo. De repente você está trabalhando tanto e você é um profissional autônomo, você é empresário, você é microempreendedor, ou de repente você está trabalhando num lugar e você vê que você agora herdou o trabalho de 2, 3 pessoas que foram dispensadas. De repente na tua igreja, no lugar onde você congrega, no ministério que você está servindo, você está precisando fazer fluir, suprindo a necessidade de 2, 3 pessoas, mas deixa eu liberar algo sobre você. O Senhor está vendo isso.
O Senhor está vendo isso. Aquele que tem os olhos como chama de fogo está vendo isso. E deixa eu te falar, Deus ele não apenas vê, mas ele interfere. Deus ele intervém. Deus ele entra na história. Deus ele muda o cenário, sabe? E olha o que significava os ciclos de prata. Um ciclo de prata era equivalente ao salário de vários dias de trabalho de um camponês. Cobrar 8 gramas significava que a pessoa teria que trabalhar muitos dias para que o seu instrumento de trabalho voltasse a estar pronto para gerar. Sabe? Significava o seguinte, que seria necessário trabalhar muito para que aquele instrumento que era da pessoa voltasse a funcionar. Deixa eu liberar isso sobre você. Você está fazendo muito esforço para funcionar, quando na verdade você deveria estar fluindo. Você está fazendo muito esforço para funcionar, quando você deveria estar fluindo. Cara, isso é muito poderoso. Se essa palavra está te alcançando, vai dar um amém, dá um joinha, lança um foguinho, faz alguma coisa. Porque enquanto você está ocupado, cara, pensando em produzir, muitas vezes você está deixando de fluir. E quando você deixa de fluir, aquilo que deveria estar acontecendo como galardão, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, Deus deveria estar recebendo, você deveria estar fluindo para receber o galardão que vem do Senhor, você está se esforçando para poder receber a recompensa que vem da terra. Mas deixa eu falar isso para você, porque isso é uma estratégia. Vou falar sobre o segundo nível de estratégia. A primeira é tirar as tuas armas de guerra. A segunda estratégia de guerra é uma asfixia econômica. É retirar do povo a capacidade financeira. É retirar do povo a autonomia. La Plata, lembra? É tirar do povo a capacidade de chegar e falar assim, hoje eu vou chegar no mercado e vou comprar isso, isso, aquilo. Aí você tem que reduzir, diminuir a qualidade. Você precisa, em vez de comprar algo de qualidade para sua casa, você vai comprar um produto equivalente, porém mais barato, que talvez não vai dar o mesmo resultado. Quando o inimigo ele faz isso e ele retira a capacidade financeira do povo, como tirou naquele tempo, olha o que aconteceu. Se você retira do povo a capacidade de produzir, um povo que dependia daquilo que conseguia produzir de forma agrícola, e é retirado desse povo, o que vai acontecer com eles? Vai perder dinheiro, vai se alimentar mal, vai perder a capacidade de se proteger. E é o que tem acontecido hoje. O povo, nós sabemos quantos estão passando necessidade financeira. Não precisa nem levantar a mão. Quantos estão passando situações que são incapazes de se defender? Quantas injustiças? Coisas que você fala assim, Deus, se o Senhor não se levantar por mim, nada vai acontecer. Se o Senhor não guerrear por mim, nada vai acontecer. Pois é, era esse povo que estava lá travando uma guerra contra os filisteus. Era um povo que estava sem grana, sem alimento, ou seja, com a sua capacidade produtiva diminuída. Era um povo que não tinha capacidade de manter, financiar um exército. Era um povo que estava sem armas para guerrear, para se defender. Mas eu quero falar para você uma coisa. Nada disso permaneceu dessa maneira. Deixa eu falar para você, ainda que a tua capacidade de resistir esteja pequena, ainda que você esteja com as suas finanças destruídas, ainda que você não tenha as armas e armaduras espirituais necessárias para se proteger, deixa eu falar para você o que aconteceu nesse texto e fazer um link com a tua vida hoje. Deus efetuou um grande livramento. Sabe por quê? Olha o que está escrito lá.
1 Samuel capítulo 13, versículo 22. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo, guarda essa palavra, que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. O que me chama a atenção é que o seguinte, não é falado que estava Saul, Jonatas e guerreiros. O que me chama a atenção é que quem estava com Saul e Jonatas no campo de batalha era o povo. Era o povo. Não foi citado os guerreiros nessa passagem. Não nesse momento, não nesse contexto. Mas você vai ver o seguinte, era o povo que estava mal alimentado, sem condições financeiras de contratar guerreiros, não conseguiam manter um exército, mas somente tinham 2 homens com espada na mão. O rei que foi rejeitado, o rei que pegou e sacrificou a Deus no lugar dos sacerdotes e que foi para a guerra sem a direção de Deus, e outra pessoa que também estava com espada, que era Jonatas, que subiu e conseguiu guerrear contra 20. Mas o que são 20 homens diante de uma multidão? Irmão, seria impossível que Jonatas conseguisse guerrear e vencer toda aquela multidão. Ou seja, a batalha estava extremamente desfavorável aos hebreus. Seria impossível vencer na força do braço. Só que Saul tem um pensamento muito poderoso. Sabe o que é? Trazer a arca da aliança para a batalha. Meu Deus! Cara, isso muda tudo. Isso mudou todo o game. Está escrito em 1 Samuel 14, 19 a 22. Vou ler. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que Saul disse ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo, volta aí de novo, povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja, e eis que a espada dos filisteus era um contra os outros. Também no meio dos filisteus havia hebreus como Dante, que subiram com eles ao arraial ao redor. E também esses se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel se esconderam pela manhã e também perseguiram pela espada. Quando, irmãos, a arca do Senhor chegou no campo de batalha, está aí nesse texto, aconteceu um alvoroço. Sabe? Diz aqui, versículo 18. Então Saul disse a eles que trazia a arca. Sabe, quando o sacerdote se alinhou com o rei, quando o sacerdote que trazia a arca se aliou com um guerreiro, a presença de Deus foi para o meio da batalha. Não sei vocês, mas eu quero liberar isso sobre a tua vida. Que quando a presença de Deus chega no meio da tua batalha, meu Deus do céu, quando a presença do Senhor te alcança em meio às tuas batalhas, o resultado começa a mudar. O povo que estava em maior número contra os hebreus, contra o povo de Deus, contra os judeus. E no meio do exército só tinha Jonatas e Saul como espadas. Quando Saul lembra e fala com o sacerdote: traz a arca. Ai, irmãos, traga a arca da presença para o meio das tuas pelejas. Traga a arca da presença para o meio do teu arraial. Traga a arca da presença do Senhor para o meio da história da tua vida. Sabe por quê? Essa arca representava nada mais, nada menos que o Senhor dos exércitos. Não sei vocês, mas eu fico muito entusiasmado em saber que Deus vai ao nosso encontro, mesmo em meio às nossas guerras.
Quando a arca do Senhor chegou naquele lugar, tudo mudou. Irmãos, aconteceu o seguinte: os filisteus, eles começaram a guerrear entre si. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a arca do Senhor chega, tudo muda. Os inimigos, eles começam a guerrear entre si. E deixa eu liberar essa palavra para poder te encorajar. Nesse dia, a sua guerra se torna assunto de Deus. Nesse dia, as suas guerras se tornam assunto de Deus. Pois é, o povo saiu para a peleja. Fala, Rodrigo! Nesse dia, o povo tinha saído para a guerra, estava lá no meio do campo de batalha. Até que Saul pediu, traga a arca. E a arca chegou no meio da batalha. Deixa eu te dizer, nesse dia, a tua guerra se torna assunto de Deus. Nesse dia o Senhor te visita no meio do campo de batalha. Nesse exato momento, eu não sei se você está dirigindo, se você está trabalhando, eu não sei o que você está fazendo, mas em nome de Jesus, receba essa palavra. Nesse dia, as tuas guerras se tornam assunto do Senhor dos Exércitos. Nesse dia, a tua guerra se torna assunto de Deus. Nesse dia, a tua guerra se torna assunto de Deus. Nesse dia, a sua guerra se torna também a guerra de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Aquele que vence todas as guerras, aquele que adestra as nossas mãos para a peleja, aquele que libera os anjos à nossa frente e ao nosso derredor para nos guardar, aquele que chamou os céus e a terra pelo nome, aquele que sabe quantos cabelos há fios de cabelo há na nossa cabeça, tudo bem que para aqueles que têm pouco cabelo fica mais fácil, aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que mediu a água na palma da sua mão, é esse aqui, é o Deus a quem nós servimos. É um Deus que não nos fez apenas vencedores, Ele nos chama de mais do que vencedores, Ele nos chama mais do que vitoriosos. Então receba isso no teu espírito. Hoje a tua guerra se torna assunto de Deus. Hoje a tua guerra se torna assunto de Deus. E Deus vai te dar vitória. Eu sei que você está aqui e você está pensando assim, meu Deus, mas como isso vai acontecer? Isso é apenas um detalhe para o Deus do impossível. Sabe, é um louvor que me encoraja muito. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito como Ele sempre faz. Dessa vez vai ser um milagre, sabe por quê? Eu vivo de milagres. Então eu quero liberar essa palavra sobre você. Você não vai viver pelo natural, você não vai viver pelaquilo que você consegue fazer, você não vai viver pelaquilo que os teus olhos te dizem, pelaquilo que os teus olhos te guiam, mas você vai saber também escolher as batalhas que você vai entrar. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que está ferido de batalhas, está no exército de Deus, mas está ferido. De repente você é uma dessas pessoas que está aqui, está no campo de batalha, está servindo, está exercendo o seu ministério, mas você está ferido. Mas deixa eu liberar sobre você uma palavra, há um bálsamo em Gileade. Deixa eu te dizer uma coisa, há um Deus que se chama Jeová Rafá. Há um Deus que pode te curar, que te cura nas emoções, que te cura dos traumas, que te cura das feridas do coração, que te cura no físico, no corpo, na alma e no espírito. É um Deus todo-poderoso. Sabe por quê? É uma estratégia de guerra. O inimigo fazer, sabe o quê? Ferir os soldados no meio da batalha. Sabe por quê? Se tem um soldado ferido, o outro soldado vai precisar cuidar dele. E aí logo são dois soldados que estão fora do campo de batalha. Essa é uma estratégia que o inimigo faz. Ele não tira a pessoa muitas vezes do campo de batalha, mas deixa essa pessoa ferida. E de repente você é essa pessoa que está ferida pelo campo de batalha e ninguém se levantou para te socorrer. Mas hoje, deixa eu te relembrar de quem foi o bom samaritano. O bom samaritano foi aquele que viu alguém que estava ferido, sem grana porque tinha sido roubado.
tinha sido espancado, ferido, abandonado no meio do caminho. E Deus levantou um bom samaritano para cuidar daquele que estava ferido, que estava jogado pelo meio do canto, que estava no meio da estrada. Deixa eu te falar, Deus vai levantar um bom samaritano para você. Deixa eu liberar isso sobre você. Se for possível, eu quero ser esse bom samaritano para você. Cuidar de você, talvez você esteja ferido, talvez você esteja magoado, talvez você esteja enfrentando uma batalha que você não sabe como. Deixa eu falar para você. Aqui eu procuro responder todos os directs. Entre em contato comigo, eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui para cuidar de você. Você não vai ficar ferido no campo de batalha. Você vai ser restaurado, tratado, fortalecido para voltar a exercer tudo aquilo que Deus confiou em você. E deixa eu falar para você uma coisa muito poderosa. Sabe o que é? É que quando um soldado ele está ferido no campo de batalha, o que acontece? A marcha, o deslocamento do exército fica prejudicado. Sabe por quê? Você não vai querer deixar alguém que você conhece ferido para trás, você vai querer cuidar. Ou seja, o deslocamento, a velocidade, a capacidade de ir e vir, de se locomover, ela fica prejudicada. Então, pessoas feridas, elas têm extremamente dificuldade de se locomover. Pessoas feridas, elas não respondem, não correspondem. Elas têm dificuldade de obedecer. Sabe por quê? Elas acham que a próxima direção espiritual também vai ser para receber uma recompensa, para pedir dinheiro. Ao invés de confiar e saber que a próxima direção espiritual pode ser a boca de Deus falando com essa pessoa, mudando o destino, reescrevendo a história, curando a alma, fortalecendo o corpo e transformando o espírito para voltar com tudo para o campo de batalha. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nessa noite, o Senhor te visita de uma maneira poderosa. Esteja você onde estiver, o Senhor vem sobre você para te fortalecer, para curar você na alma e para fortalecer o teu espírito para você voltar para a caminhada. Você não pode parar no meio do caminho. Você não é feito de desistências. Você não tem opção de parar. Você está guerreando uma guerra que não é apenas por você. É uma guerra que é pela tua família. É uma guerra que é pelas pessoas que você ama, pelos amigos com quem você convive e pelo povo que você faz parte. Nós estamos numa guerra, assim como o povo de Israel estava numa guerra e não tinha um ferreiro, mas só que deixa eu liberar isso sobre você. Sabe por quê? Você não apenas vai ficar com a tua espada, porque você vai preparar a tua espada, mas você também vai ser ferreiro. E o que um ferreiro faz? Ele prepara o instrumento de batalha de outros guerreiros. Rebaracarabachore-manarabás. Orebanaracalabaço. Exerecoromanaracalabaxirebanarabás. Meu Deus. Receba isso no teu espírito, em nome de Jesus. Você vai ser ferreiro para as pessoas voltarem a ter suas armas de guerra. Você vai ser ferreiro para que as pessoas voltem a ter suas espadas. Você vai ser ferreiro para que as pessoas voltem a ter o seu machado, para que voltem a ter a sua enxada. Eu quero liberar isso sobre você, essa graça, para você poder ajudar a outras pessoas a terem suas armas de guerra, a ter a sua capacidade produtiva restaurada no Senhor. E se você está precisando de armas e armaduras para a batalha, para que elas sejam recuperadas, o Senhor vai te recuperar, mas Ele também vai fazer de você um ferreiro, que você ajude outros a voltarem a ter seu instrumento de guerra, seu instrumento de batalha, mas também seu instrumento produtivo, de novo, para produzir. E todos, eu quero declarar, todos aqui, não vão viver apenas daquilo que podem produzir, mas cada semente vai produzir a 30, 60 e 100 por um. Eu quero finalizar essa palavra, mas eu quero muito orar por você. Quem sabe você está aqui e você é uma dessas pessoas que estavam feridas. Você de repente está ferido no corpo, na alma e no espírito. Eu quero orar por você nessa hora. Depois eu vou orar pelas armas.
mas eu vou orar agora por você, que de repente está nessa live e falou assim, o Renato disse a minha vida, eu estou ferido no campo de batalha, ninguém me viu, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele te viu. Jesus tanto te viu que me moveu para estar liberando essa palavra a teu favor nessa noite. E eu quero orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está nessa live. Senhor, pode ser que aqui tenham pessoas, Pai, que estavam feridas no campo de batalha, porque não teve uma retaguarda, porque não teve uma proteção, porque guerrearam de forma indevida, porque foram para o campo de batalha sem ter alguém cuidando da sua retaguarda, cuidando dos seus afazeres, Pai, supervisionando. Mas eu quero declarar agora o bálsamo de Gileade, eu quero declarar agora, Senhor, há poder no teu nome, Jesus, para curar. Eu quero, Pai, declarar agora uma cura completa no corpo, na alma e no espírito. Eu quero declarar agora, Pai, uma restauração poderosa de forças, de capacidade. Senhor, eu sei, eu vejo que há pessoas que estão enfraquecidas, pessoas, Pai, que estão, Pai, quase parando na sua caminhada, porque aparentemente não surgiu ninguém para ajudá-las. Mas, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu quero liberar agora força, ânimo, vigor, e quero declarar, Jesus te viu no campo de batalha, Jesus te viu ferido, chorando, sozinho, solitário, abandonado, sem ninguém. Jesus te viu, e eu vou te falar uma coisa, ele não abandona as suas ovelhas. As ovelhas feridas ele cura, ele cuida, ele coloca nos ombros para cuidar dela. Então, em nome de Jesus, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai te curar e você vai ser restabelecido e fortalecido nele, em nome de Jesus. Agora eu quero orar. E se essa oração for para você, você diz amém. Eu quero orar por aqueles que a espada ela está enferrujada e perdeu o corte. Eu quero orar por você, que a tua capacidade de produzir foi afetada. Quem sabe, de repente, você começou um negócio e quebrou e está sem coragem de começar outro. De repente, você está aqui e está falando assim, Renato, sou eu quebrei. Eu não tenho mais coragem, eu estou fraco, eu estou sem ânimo, eu estou cansado, eu estou desanimado. Eu não tenho coragem de me levantar para abrir um novo negócio. Deixa eu liberar isso sobre você, porque Isaías diz que ele dá ânimo ao cansado, ele dá força àquele que não tem vigor. E você vai se levantar e voar como as asas da águia. Deixa eu liberar isso sobre você. Se essa oração é por você e essa palavra faz sentido para você, escreve aí. Porque daqui a pouco eu vou liberar, irmãos, isso que o Senhor colocou dentro do meu espírito agora. Eu vou orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu vejo pessoas, Senhor, que perderam a sua capacidade de produzir. Eu vejo pessoas, Pai, que a sua espada perdeu o fio. Ela já não está mais afiada. Eu vejo pessoas, Pai, que o seu machado está desafiado, que ele já não está mais afiado, que ele perdeu a capacidade de corte. Eu vejo pessoas, Pai, que um dia quebraram e que hoje já não tem mais a coragem de empreender novamente. Mas, Senhor, a tua palavra fala como o Senhor falou a Josué, seja forte, corajoso. Senhor, eu libero agora uma injeção de ânimo, de força, de vigor. Eu quero liberar agora sobre a vida de cada um dos meus irmãos essa vontade de voltar para as guerras, de voltar para as pelejas, de voltar para a guerra e, Senhor, e sair de lá vencedor. Eu quero liberar agora, Pai, coragem, sabedoria, inteligência para novos negócios. Em nome de Jesus, se é com você, bota a mão na tua cabeça e fala assim, Senhor, eu preciso. Em nome de Jesus, o Senhor me move numa palavra de conhecimento. Você está aqui. Você já passou por uma situação, empreendeu, se esforçou e não deu certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tenta de novo, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te, Deus é contigo, se esforça. O teu Deus te fortalece para você vencer. Em nome de Jesus, receba fortalecimento no teu espírito e volta, pega os projetos, pega as estratégias, pega aquilo que um dia ardeu teu coração, que queimou dentro de você, que você começou a escrever, vai lá, pega, está na hora de voltar.
Está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Está na hora de pegar de novo e começar a afiar, irmãos. Começa a afiar, ó, a espada. Começa a afiar, ó, o machado. Começa a afiar, ó, as coisas que o Senhor te deu. E volta para a guerra, volta para o campo de batalha. Volta para a guerra e volta para o campo de batalha, porque o Senhor vai te ajudar. Volte para o campo de batalha, volte para a guerra, porque o Senhor vai te visitar. Agora eu quero orar por aqueles que estão aqui e que precisam que Deus visite a sua guerra. Eu não sei qual o nível de guerra que você está passando. De repente você está aqui e está passando uma guerra nas suas finanças. De repente você está aqui e você está passando uma guerra na sua família. De repente você está aqui e você está passando uma guerra emocional. Não sei. Mas uma coisa eu quero te dizer. Deus visitou o povo hebreu no meio daquela guerra. E nesse dia a sua guerra se torna assunto de Deus. Eu não sei vocês, cara, mas essa palavra me pegou com força. Nesse dia as minhas guerras se tornam um assunto de Deus. Meus irmãos, vou te falar, se sou eu recebendo uma palavra dessa, eu dou uma cambalhota, me jogo no chão, eu falo, meu Deus, eu recebo. Ah, meu Deus, mas eu creio que essa palavra está te alcançando. Deixa eu orar por isso. Deus, nesse exato momento eu oro por cada pessoa que está aqui nessa live, que está passando uma guerra e que não sabe como vencer, que já não tem mais pessoas para guerrear do seu lado, que se sentem sozinhas. Mas eu quero liberar conforme a tua palavra, Senhor. Nesse dia, a nossa guerra se torna assunto de Deus. Eu quero declarar, Senhor, essa visitação do Senhor no campo de batalha, no campo de guerra. Senhor, eu quero declarar que nas nossas guerras o Senhor se fará presente e vai vencê-las. E o Senhor vai vencê-las para a glória do teu nome, Senhor. Tu és o Deus que nos faz mais do que vencedores. Tu és o Deus, Pai, que adestra as nossas mãos para a peleja. Tu és o Deus, Senhor, que abre os nossos olhos espirituais para entender a batalha que estamos enfrentando. O Senhor é o Deus, Pai, que faz com que o inimigo venha guerrear contra si mesmo e ser derrotado no campo de batalha. Pai, nós cremos nisso e declaramos que assim acontecerá na nossa vida nesse dia, na autoridade do nome de Jesus. E nós vamos celebrar a cada milagre, nós vamos celebrar a cada vitória, nós vamos celebrar cada intervenção do Senhor na nossa história, porque nesse dia a nossa guerra se torna assunto de Deus. Em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você entrou nessa live e você não me conhece. Vai ser um prazer te conhecer. Vai ser um prazer poder caminhar com você. Talvez você seja um profeta, alguém que se move nos dons proféticos e precisa de alguém mais maduro para poder te ajudar. Eu estou aqui. De repente você tem sonhos, você no meio da madrugada o Senhor te mostra sonhos e você não sabe como interpretá-los. Ou às vezes você tem visões e não sabe o que significa. Ou às vezes você fala em línguas e gostaria de interpretar. Pois é, eu estou aqui para poder te ajudar nessa caminhada. Esse faz parte do meu ofício, esse faz parte do meu ministério, da minha chamada. Treinar profetas para que se movam no espírito profético, para que se movam debaixo do espírito da profecia e serem muito assertivos nesse tempo. E eu quero liberar isso sobre você. Você não precisa mais andar sozinho. Você chegou num canal, você chegou numa live de alguém que se preocupa, que ora por você. Se você está comigo no Instagram, eu tenho orado por você. Deus vai mudar a tua história. E eu quero te pedir uma coisa, me escreva no particular, manda o testemunho. Vai ser um prazer eu poder me alegrar com você. Eu quero te agradecer por você estar aqui. Deus te abençoe. E logo, logo nós vamos fazer uma outra live. Mas eu sempre gosto dessa frase. Seja naturalmente sobrenatural. Seja naturalmente sobrenatural. Você não vai deixar de ser natural. Você não vai deixar de comer, de beber, de dormir, mas você vai se mover pelo sobrenatural do Senhor na tua vida. Amém? Deus te abençoe e nós nos vemos na próxima live. E como eu digo, seja naturalmente sobrenatural. E nós vemos no próximo vídeo, na próxima live, no próximo Spotify, seja onde for, irmãos, nós estaremos juntos. Deus te abençoe. Vamos que vamos. Estou encerrando.